escutar, se for seu rádio ligar, da emoção de ouvir, ficar conectado com a melhor estação. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Jornal da Tropical. Jornalismo sério, com imparcialidade e independência. Com a equipe de rádio mais bem informada para você. Aqui você tem vez e voz. Agora 500 conferindo, são exatamente 11h32. Está no ar, a partir de agora, o mais completo programa de notícias do rádio jornalístico da região. A partir de agora, vocês vão ficar sabendo das informações diretas da Bahia, do Brasil e do mundo, sempre no maior giro de informações do rádio jornalístico da região. As principais manchetes do dia. A partir de agora, vocês vão ficar sabendo na marca da exclusividade do programa que mais informa em toda a região. Vocês vão ficar sabendo a partir de agora. Banco do Nordeste oferece vagas para jovem aprendiz. Início de 2015 pode ter corte seletivo de luz nas madrugadas. Atlético Mineiro, em uma virada sensacional, goleou o Flamengo ontem, em jogo decisivo da Copa do Brasil. Agora fará a final diante do Cruzeiro. Eleições da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Euclides da Cunha. Grupo político contra a prefeita Fátima Nunes. Foi derrotado o grupo político da prefeita e do deputado José Nunes. Demissão da secretária em Heliópolis, prefeito Ildinho já deve estar pensando em 2016. Ribeira do Pombal para Ipiranga estão também em Euclides da Cunha na pauta do PCM. São Paulo foi ao Equador e conseguiu mesmo com a derrota se classificar às semifinais da Sul-Americana. Irregularidades em gestão da CESAP dominam debate na Assembleia Legislativa. Candidata que passou mal em teste da PM tinha inflamação no intestino. Caixa do Bradesco foi explodido e agência isolada na Fazenda Grande do Retiro, bairro da capital baiana. Ex-candidato a vereador foi morto a tiros em cidade aqui do interior da Bahia. Suspeitos de mais de 60 atos infracionais é procurado pela polícia sergipana. Ele está ferido em tentativa de assalto em Itabaiana. Ele tomou um tiro e está ferido e foragido. Acidente envolvendo 3 carros é registrado na BR-235 em Sergipe. Conferimos, são
exatamente 11 horas 36 minutos, 11 da manhã, 36 minutos. Muito bom dia. Estamos iniciando a partir de agora, aqui pela Rádio Tropical FM Viantas, o nosso programa jornalístico Jornal da Tropical. De agora até às 13 horas a gente vai ficar juntos, trazendo aqui as principais informações das últimas 24 horas em Antas, na região, na Bahia, no Brasil, no mundo, deixando vocês muito bem informados. Hoje é quinta-feira, 6 de novembro de 2014. A fase da lua cheia. Já se passaram 310 dias do ano e estão restando 55 dias para o término de 2014. A estação do ano é primavera. O programa tem apresentação, produção e trabalhos técnicos de Tony Filho, as reportagens de Alsteclínio Conceição e a direção de rádio é de José Vangivaldo Matos Vange. A partir de agora, a gente vai ficar juntos até às 13 horas, trazendo as informações de Antas da região, da Bahia, do Brasil e do mundo, deixando vocês super bem informados. A gente trabalha sempre em nome dos maiores anunciantes do rádio jornalístico da região. A Ótica Portela informa toda a população antense e região que você fazendo o seu exame de vista na Ótica Portela, além de fazer exames de vista 100% computadorizados com os melhores médicos oftalmologistas da região, você também fica concorrendo a uma poupança no valor de R$500, sorteio dia 24 de dezembro, na Ótica Portela, aqui em Antas, ali, na rua Doutor Geraldo Góes, de frente com o Secop. Por isso, na hora de fazer o seu exame de vista, escolha a Ótica Portela. Organização Érica e Lucas, que agradecem a sua preferência. A Pataíba Seguros informa a todos os aposentados do INSS para a grande novidade, que é na Pataíba Seguros, o aposentado e pensionista do INSS, agora com a autorização do INSS, que autorizou liberar mais dinheiro para todos os aposentados, mesmo você que acabou de fazer o seu empréstimo, você que ainda não fez, a Pataíba libera a partir de agora R$8.300. A Pataíba está fazendo o maior sucesso na portabilidade do INSS e do Estado. Transfere sua dívida com juros reduzidos e ainda libera mais dinheiro pagando a mesma parcela. Cuidado com financeiras aventureiras. Na Pataíba sempre tem dinheiro para você, sem margem, com restrição e até 90 anos. Por isso, na hora de fazer o seu empréstimo, vá primeiro na Pataíba Seguros. Atenção, vende-se uma casa ou troca em um carro em Fátima. A casa tem garagem, sala, varanda, cozinha, 2 quartos, com suíte, outro quarto separado, toda murada, toda na cerâmica. Maiores informações, 9868-6368. Ligue e faça um excelente negócio. Também a gente trabalha sempre em nome do supermercado Dois Irmãos. Atenção, você, dona de casa, amiga de Antas e toda a região, na hora de fazer as suas compras, dê uma passadinha no supermercado Dois Irmãos e confira a grande variedade em gêneros alimentícios de primeira qualidade, produtos para o homem do campo, produtos de limpeza, perfumarias, bebidas em geral. Vendemos também alumínio, plásticos, material escolar e tudo que você precisar e muito mais você vai encontrar lá no supermercado Dois Irmãos, que fica localizado aqui em Antas, na rua 13 de agosto e se estende até a Praça Regis Pacheco. Maiores informações, 3277-1310, 9951-9319. Organização de Flamenguinho, Milton, auxiliadora e funcionário. A Ortoclin informa a população de Antas e região que o Dr. Alain Macário atende na Ortoclin de Antas às terças e sábados, realizando raio-x, canal, próteses, obturações, cirurgias, implantes, pontes fixas e aparelhos ortodônticos. Dr. Alain Macário, atendendo na Ortoclin de Antas às terças e sábados. Maiores informações, 9811-6001. A Ortoclin fica ali na Avenida Paulo Souto, 265, aqui em Antas. Doutora Alexandre Tavares avisa toda a população antense e região que estará atendendo no Biolab Laboratório Clínico aqui de Antas
no dia 13 de novembro, no Violab, agora em novo endereço, na Praça de Eventos. Doutor Eligênio é o seu médico dermatologista. Cuide bem da sua pele, pois o câncer de pele é uma das doenças que mais matam atualmente no Brasil. Doutor Eligênio Tavares também é clínico geral. Nascimento Automóveis, atenção, você que quer comprar, trocar, financiar, passe agora mesmo em Nascimento Automóveis. Lá você vai encontrar carros seminovos e usados com as menores taxas de juros do mercado e a credibilidade de Nascimento Automóveis. Se você possui agora talão de cheque, ficou muito mais fácil você adquirir o seu carro financiado lá em Nascimento Automóveis. Você dá uma entrada e as outras parcelas dividimos na folha de cheque. Maiores informações, 9880-7237. Agenor e Ricardinho agradecem a sua preferência. Biolab Laboratório Clínico, atendendo todos os dias e com o plano Planserve. A 500 fica localizado ali na Praça 2 de Julho, mais conhecida por Praça de Eventos. Organização doutora Aretusa Pereira. Secop, serviço de cobertura familiar, faça o seu plano Secop. Secop, nesse plano, você pode confiar. 500 na Rua Doutor Geraldo Góes, organização de Diego Rios, que agradece a sua preferência. Tezinho Motopeças, grande promoção de final de ano em Tezinho Motopeças. Olimobil Honda original a partir de R$13. Câmara de ar Pirelli, R$25. Pneu de Bros Rival traseiro, R$150. Pneu de Bros Pirelli traseiro por R$220. Kit de relação Bros R$45. Kit de relação CG todas R$35. Pneu traseiro Rival CG R$150 e Fan por R$80. Capacete Samarino R$100. Capacete automáticos modelo Samarino R$75. E muito mais nessa promoção você vai encontrar você indo lá em Tezinho Motopeças. Promoção de final de ano. Maiores informações 9801-4333, Praça 2 de Julho, Praça de Eventos, a 500. Tezinho agradece a sua preferência. Falei Tezinho Motopeças e a promoção de final de ano. Você fica sabendo do Jornal da Tropical. Governador Chico Rodrigues tem mandato cassado pelo TRE do Estado de Roraima. O mandato do governador Chico Rodrigues, do PSP, foi cassado pela Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Roraima, na noite desta quarta-feira, dia 5 de novembro, após os juízes analisarem a representação da coligação para Roraima voltar a ser feliz do Partido Progressista PP, que versa sobre crime eleitoral. A cassação se refere às eleições de 2010. De acordo com o pleno do tribunal, houve gastos ilícitos durante a campanha política de 2010 por parte da chapa majoritária composta por José de Anchieta, do PSDB, então candidato a governador, e o vice Chico Rodrigues. Os principais pontos discutidos foram a compra de grande quantidade de camisetas amarelas, a contratação de pessoal de forma irregular e o pagamento efetuado em espécie. Clara Mota, Terezinha Muniz e Antônio Martins foram os juízes que votaram pela cassação. O juiz Jean Michete e o corregedor Paulo César Menezes votaram contra. De acordo com a relatora do processo, Clara Mota, a cassação surtirá efeito apenas após o julgamento dos embargos de declaração. Iremos aguardar a próxima etapa, que será o julgamento dos embargos de declaração, recursos cabível. Por exemplo, se houver nessa ocasião, poderá ser definida ainda a forma de preencher o cargo de governador, que poderá ser por eleições indiretas ou pela posse do segundo colocado nas eleições de 2010, no caso Neudo Campos, e a então candidata a vice Marília Pinto, como foi decidido pelo Pleno na sessão de hoje, quarta-feira, disse a juíza. Com relação a José de Anchieta, a maioria do Pleno não acompanhou a relatora Clara Mota e excluiu o ex-governador do processo em razão de sua renúncia no dia 4 de abril de 2014 para concorrer ao cargo de senador da República. Sobre governo, a assessoria de comunicação do governo informou em nota que o governador Chico Rodrigues vai recorrer da decisão no cargo e seguindo todos os
preceitos legais com os embargos declaratórios sem que haja qualquer prejuízo para a máquina pública. Ainda segundo a nota, Chico Rodrigues estranhou a decisão de membros do TRE, haja vista que faltam menos de 60 dias para o término do mandato, o que pode gerar uma instabilidade na população do estado de Roraima. A nota conclui também destacando que, ao mesmo tempo, o governo do estado tranquiliza a população e avisa que conduzirá todas as suas atividades normalmente até o final do mandato. Derrota de José Nunes, o grupo político do deputado federal José Nunes, lá de Euclides da Cunha, e da prefeita Fátima Nunes, ambos esposa e marido. Lá, ela que é prefeita de Euclides da Cunha aqui na nossa região, no estado da Bahia, sofre a primeira derrota após as eleições de outubro. Na noite de terça-feira, dia 4 de novembro, atendendo ao disposto do edital 001/2014, publicado em 23 de outubro, no Diário Oficial do município, foi realizada na Câmara Municipal de Vereadores do município de Euclides da Cunha a eleição da mesa diretora para o biênio 2015-2016, em uma articulação audaciosa e bem planejada. A oposição ao governo municipal reelegeu o vereador Ireno Barreto para presidir a Casa Legislativa, fato que causou estranheza, pois a base governista conta com 9 vereadores em sua composição. Dentre os 15, Ireno Barreto obteve 8 votos contra 7 de sua opositora de chapa, a vereadora Romilda Costa. O presidente reeleito, além dos votos dos vereadores da atual bancada de oposição, Cláudio Lima, Wilson Vitor, Tequinho Abreu, João Batista Pires Reis, José Humberto, e o seu próprio voto conquistou mais 2 votos da bancada da prefeita, onde um deles veio de forma declarada pelo vereador Bolivar Francisco Alves, e o segundo foi uma incógnita que fez a vereadora Romilda Costa pedir recontagem de votos. Tamanho foi o espanto e como resultado desse voto contrário inesperado. A nova mesa diretora ficará com a seguinte composição: a partir de 1º de janeiro de 2015, Ireno Barreto, ele vai presidir, ele teve 8 votos, o segundo secretário, e o outro fato inédito foi a eleição decidida apenas no segundo turno, que aconteceu para o cargo de 1º secretário, que culminou com a decisão pelo desempate por idade, com a vitória de João Batista Pires Reis, Tita da Embasa, com 7 votos. Sendo assim, abrem-se caminhos para especulações como quem foi o voto de Minerva. O grupo de sustentação da prefeita está abalado. É a oposição, e a oposição aumentou aí de tamanho no Legislativo de Euclides da Cunha, mas o que se tem costumado é que a eleição na Câmara Municipal de sustentação da prefeita Fátima Nunes, que abala e muito a estrutura governista. Olha, realmente é de se estranhar, fazendo aqui um breve comentário em relação ao município de Euclides da Cunha. Sabemos, eu conheço de perto um pouco da história lá da região de Euclides da Cunha, porque sempre acompanhei as co-irmãs de lá. E, na verdade, a gente sabe que o grupo liderado pelo deputado federal José Nunes Soares, que é esposo da prefeita de Euclides da Cunha, Fátima Nunes, é um grupo fortíssimo dentro do município. O grupo da oposição hoje é liderado pelo Dr. Luciano. Dr. Luciano do partido aí que faz oposição ao governo da Bahia, Ele apoiou, o Dr. Luciano apoiou nas eleições passadas agora para governo do estado a candidatura do ex-governador Paulo Souto,
E sabemos que a disputa lá em Euclides da Cunha sempre foi uma disputa acirrada, onde teve na última eleição uma terceira via, o empresário Josafá Oliveira, e que teve uma votação assim até que um pouco decepcionante pelo que representa dentro do município de Euclides da Cunha, Josafá Oliveira, que é um grande comerciante. Já o doutor Luciano, ele tenta a todo custo voltar a comandar, no caso, a prefeitura de Euclides da Cunha, já que ele é um dos aliados também da ex-prefeita Rosângela. A ex-prefeita Rosângela, ela foi candidata à reeleição, no caso, perdeu a política lá para Fátima Nunes. Fátima Nunes ganhou com a maioria, digamos, bastante, digamos assim, assustadora. Foi a vitória, porque a oposição, no caso, era a situação, né, a prefeita Rosângela, mas como não fez uma administração boa, então ela perdeu, assim, foi uma derrota realmente que não se imaginava no cenário político de Euclides da Cunha. E agora, com essa vitória, mais uma vitória do Ireno Barreto, como presidente da Câmara Municipal de Euclides da Cunha, isso quer dizer o quê? Quer dizer que as eleições de 2016 em Euclides da Cunha vai ser assim, não digamos 2017, não é isso? Muito bem, 2016 mesmo, muito bem, porque estamos ainda em 2014. Então 2016 em Euclides da Cunha já tem tudo a ver aí que as oposições estão cada dia se fortalecendo naquele município. Então, é a realidade do cenário político lá em Euclides da Cunha. Olha a demissão do secretária em Heliópolis, o prefeito municipal de Heliópolis, Ildefonso Andrade Fonseca, mais conhecido por Ildinho. Ildinho parece já estar mesmo com a cabeça pensando em 2016. O primeiro passo já foi dado. Maria Zezília Maranduba, ex-vereadora e membro da executiva municipal do PT, lá no município de Heliópolis, ela foi demitida na última segunda-feira, o que deve ser mesmo oficializado no Diário Oficial. Ao contrário do que circulou no meio político de Heliópolis, Zélia Maranduba, como é conhecida, não pediu demissão. Chegou-se a falar que ela teria sido obrigada a demitir auxiliares em cargos de comissão para enxugamento da folha de pagamento lá no município. A secretária teria se negado. Em seguida, ela pediu demissão, mas não foi isso. Na verdade, Ildinho já não estava contente com a atuação de Antônio Jackson, esposo dela, esposo de Zélia, um dos principais nomes na importante vitória de Ildinho em 2012. Antônio Jackson já apresentava sinais de insatisfação com o prefeito de Heliópolis. Para completar a situação, há queixas também com a relação ao desempenho de Antônio Jackson na formatação do programa Minha Casa Minha Vida. Há, inclusive, ações no Ministério Público para completar o programa das cisternas, também comandado por ele, foi implementado sem a participação do prefeito, como desgraça é pouco, bobagem, o CNDS, Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, gerou muita insatisfação com os vereadores da situação, que, segundo afirma o próprio José Clóvis, não foram convidados para a festa e nem escolherem o petista Zé Guerra para representá-los. Tudo isso foi somado na paciência, tudo isso foi digamos, somado na paciência, e com isso, né, gerou esse mal-estar, né, entre a ex-vereadora Zélia Maranduba, também o seu esposo, o Jackson, né, e com isso o prefeito Ildinho, né, já tomou a decisão e demitiu ela do cargo. Então, tudo isso foi somado, né, somando a paciência do prefeito, que dizem aí também
não está gostando de ter um aliado, o próprio Antônio Jackson, como já foi falado aqui nessa notícia, falando mal do prefeito, onde anda, nos 4 cantos do município de Heliópolis. Inclusive, pessoas testemunharam discussões entre os dois sobre esses fatos falatórios, mas Jackson sempre negou tudo. Fato é que o PT em Heliópolis perdeu sua melhor secretaria. Agora resta a de Agricultura, ocupada por Zé Guerra. Não seria surpresa também se fosse demitido, já que formam um grupo só e não há sinais de que houve também algum rompimento entre eles. A outra secretaria do PT não é bem do partido. Renilson Alves não assume a pasta pelo partido, mesmo estando filiado ao PT. Seu filho é vereador do PTN, o Zeike Andrade. No caso, o problema maior é que Ildinho, o prefeito de Heliópolis, com o resultado da eleição, ganhou notoriedade com o Wagner e também com o governador eleito, Rui Costa. O PT municipal não tem nenhum mandato e votou nos candidatos de Ildinho. Não há deputados estaduais ligados a eles. Estão isolados, não conseguiram eleger Zé Guerra como vereador e perderam referência eleitoral, embora tenham sido importantes na eleição do prefeito atual lá do município de Heliópolis, do PDT. Zé do Sertão, ao contrário, está reforçando, recebeu uma ajuda significativa do prefeito e transformou Marcelo Nilo no mais votado em Heliópolis e deve manter suas 2 secretarias, Educação e Chefia de Gabinete, mesmo não tendo mandato na Câmara de Vereadores para completar. E o Dinho ainda foi ajudado pelo PCdoB, ou seja, pelos pardais. O perigo da demissão de Zélia é a união PT-PCdoB e o DEM lá em Heliópolis. Se a rebeldia de Valdécio, no caso Valdelício, continuar, pode seguir aí uma Câmara, por exemplo, uma Câmara marcante, né, oposicionista. Por outro lado, o afastamento tira aí o Antônio Jackson. Vários programas sociais serão 2 anos longe dos mecanismos que Zélia e o marido sabem manejar muito bem para produzir votos. E aí que Ildinho poderá recuperar terreno, na verdade, e superar os danos naturais de uma demissão, como Ildinho poderá recuperar terreno e superar os danos. Essa aí é a reeleição de Ildinho, que estará no papo. Então, segundo o que foi aqui publicado no site, a vitória de Ildinho, se ele souber, digamos, manejar os programas sociais dentro do município de Heliópolis, hoje com a conjuntura política que está com ele, mesmo com a saída de Zélia Maranduba e do esposo dela, o Antônio Jackson, na verdade, Ildinho tem tudo aí para concorrer forte à reeleição e, quem sabe, conseguir a vitória lá em Heliópolis, já que conta aí com o apoio de Zé do Sertão, que é uma figura muito importante lá no município, apesar de ter seus problemas, né, ter suas divergências com até mesmo pessoas que já foram seus aliados políticos, mas sabemos que Zé do Sertão, mesmo né, com todas suas, digamos, suas dificuldades que teve como gestor municipal de Heliópolis, ele ainda tem sim um eleitorado até que seguro. Tudo bem que perdeu a última eleição para vereador lá em Heliópolis, um cara que já foi até deputado estadual, né? Ele já foi prefeito de Heliópolis por 2 ou 3 oportunidades, foi deputado estadual e que na realidade na última eleição foi candidato a vereador e não conseguiu se eleger. Isso seria o quê? Seria, digamos, um final, uma reta final mesmo de vida pública. Ou seja, Zé do Sertão, ele com tanta representação política dentro do município de Heliópolis, mas andou fazendo, digamos, alguns mandatos aí de forma ruim, né, falando linguajar popular, de forma assim deficitária dentro do município, e perdeu a sua credibilidade também por outros motivos de compras
segundo aliados e a população em geral de Heliópolis, e não quitava. Então pegou muito mal também para o ex-deputado e ex-prefeito de Heliópolis, Zé do Sertão. Ribeira do Pombal, Euclides da Cunha e Paripiranga. Olha, o Tribunal Pleno resumo decisões adotadas na 75ª sessão ordinária, realizada em 4 de novembro, processo número 083.332/14, das contas da Câmara Municipal do município de Ribeira do Pombal, exercício do ano passado, 2013, do gestor responsável, o senhor Natan Passos Brito. Relator, conselheiro Plínio Carneiro Filho. Decisão aprovada e aprovação, com ressalvas, votaram com o relator os conselheiros José Alfredo Rocha Dias e Raimundo Moreira, além de Paulo Marconi, Fernando Vita e Mário Negro Monte. Ato parecer prévio número 083.332/14 de 2014, processo de número 08758/14, contas da Câmara Municipal de Euclides da Cunha, exercício 2013, gestor responsável Ireno Barreto Miranda, relator conselheiro Paulo Marconi. Decisão aprovação com ressalvas e aplicação de multa ao gestor do valor de R$500, bem assim determinação de ressarcimento aos cofres pelo gestor. Votaram com o relator os conselheiros José Alfredo Rocha Dias, Raimundo Moreira, Fernando Vita, Plínio Carneiro Filho e Mário Negro Monte. Ato parecer prévio número 087.558/14 de 2014 e deliberação de imputação do débito número 087.58/14 de 2014, processo de número 07.938 de 14, contas da Prefeitura Municipal de Paripiranga, exercício de 2013, gestor responsável, o senhor George Roberto Ribeiro Nascimento, relator, conselheiro Mário Negro Monte. Decisão de aprovação com ressalvas de aplicação de multa ao gestor de Paripiranga no valor de R$4.000, bem assim determinação de ressarcimento aos cofres públicos municipais no montante de R$39.188,17. Na verdade, o gestor lá de Paripiranga, George, votaram com o relator os conselheiros José Alfredo Rocha Dias, Raimundo Moreira, Paulo Marconi, Fernando Vida e Plínio Carneiro Filho. Ato parecer prévio 07938/14 de 2014 e deliberação de imputação de débito número 07938/14 de 2014. Eleição de Câmara acontece em igreja. A briga pelo poder na Câmara de Vereadores de Conde, município localizado no Nordeste baiano, terminou na igreja, mas os vereadores não foram pedir bênçãos divinas. Os vereadores candenses realizaram a votação da presidência da Casa Legislativa dentro da paróquia, pois o atual gestor teria escondido as chaves do espaço. Em 50 anos, esta é a primeira vez que a oposição ocupa o cargo na Câmara, ou seja, a presidência. A eleição da mesa diretora do Poder Legislativo de Conde, condense como queiram, envolve denúncias de licitações com empresas fantasmas, demissões de servidores, greve de professores e também improbidade administrativa da prefeita Marli Oliveira, do PTN. Em conversa com a reportagem do Bocão News, o presidente eleito, Manuel Walter, do PT, apontou as irregularidades nos últimos anos. De acordo com Walter, o atual presidente da Câmara de Vereadores, Jânio Oliveira, do PTC, aliado da prefeita, tentou a reeleição, mas ao perceber que os vereadores não os apoiavam, ele dificultou a realização
outra sessão, ao perceber que não seria reeleito Eligênio Oliveira, baixou um decreto com a data retroativa para não ocorrer a votação, mas o vice-presidente conseguiu a realização, mas tivemos que fazer dentro da igreja porque o presidente escondeu as chaves e fugiu da cidade, contou o vereador Walter, agora novo presidente lá da Câmara de Vereadores de Conde. Dos 11 vereadores, 7 deles formam a oposição, 2 deles eram da base governista. Entretanto, os desmandos da prefeita teriam mudado os rumos dos vereadores, ainda de acordo com o presidente eleito. Um dos pontos críticos da gestão de Marli Oliveira foi a paralisação dos professores municipais. A cobrança pelo pagamento dos salários foi também legítima e os profissionais paralisaram as atividades até a resolução, digamos, com a prefeita, mas ela acabou descontando os salários dos professores que estavam em greve. Teve também professor que recebeu R$50 no mês sobre a reivindicação do salário de janeiro a abril de 2014. A gestora propôs o pagamento em 40 meses. A contraproposta dos profissionais é 5 meses. Em 28, por exemplo, com 28 mil habitantes e 16 mil eleitores, o município de Conde possui um orçamento anual de 5,2 milhões de reais. Vamos ver agora onde foi todo esse dinheiro. Vamos fazer uma oposição ferrenha e realmente melhorar a vida da população do Conde. Jornalismo sério, com imparcialidade e independência, com a equipe de rádio mais bem informada para você. Aqui você tem vez e voz. Produtos de qualidade com o melhor preço e com garantia você vai encontrar. Aqui tem melhor atendimento, é de procedência, pode confirmar. Produtos setor da idade, a melhor qualidade, melhor promoção. Por isso se adiante, vem pra Óticas Portela, não tem caixão de mão. Óticas Portela. Promoção especial Óticas Portela. E na compra de seus óculos completos, sua consulta ainda é grátis. E você ganha a segunda armação. E quem escolhe é você, cliente amigo. Nosso médico, Dr. Salles, trata de miopia, hipermetropia, astigmatismo, prevenção de catarata e glaucoma. E encaminhamos você para a cirurgia pelo SUS. Você que é cliente da Secop tem 10% de desconto a prazo. E dividimos ainda seus pagamentos para 12 vezes sem entrada e sem juros. E à vista, você tem 20% de desconto e parcelamos ainda para 30 e 60 dias. Não esqueça, tudo isso só aqui, hein? Na Ótica Portela. Olha, não esqueça, você ainda concorre a uma poupança do valor de R$500. Dia 23 de dezembro é Natal. Não esqueça, compre já você na Óticas Portela. Nossa forma de pagamento em 12 vezes sem entrada e sem juros. E você também pode parcelar no seu cartão em 12 vezes e fazer manutenção de graça, mesmo você sendo cliente de outra ótica. Estamos localizados na Avenida Dr. Geraldo Góes. Telefone para contato 75-9874-8243, em Antas, Bahia. Promoção de final de ano em Tezinho Festa. Olha o móvel original por R$13. Câmara de Pirelli, R$25. Pneus de Bros Vital traseiro, R$150. Pneu de Bros Pirelli traseiro, R$220. Kit relação de Bros, R$45. Kit relação CG, todas R$35. Pneu traseiro Vital CG 150 e fan por R$80. Capacete Samarino R$100. Capacete automático modelo Samarino R$75. Essas e outras novidades você vai encontrar em Tezinho Motopeças. Promoção do final de ano é em Tezinho Motopeças, Praça 2 de Julho, telefone 9801-4333. Organização Tezinho. Paraíba Seguros é muito competente. Atenção, aposentados do INSS para a grande novidade na Paraíba Seguros. O INSS autorizou liberar mais dinheiro para todos os aposentados
encantados! Mesmo você que acabou de fazer o seu empréstimo e você que ainda não fez, a Pataíba libera até R$ 8.300. A Pataíba está fazendo o maior sucesso na portabilidade do INSS e do Estado. Transfere sua dívida com juros reduzidos e ainda libera mais dinheiro, pagando a mesma parcela. Cuidado com financeiras aventureiras. Na Pataíba, sempre tem dinheiro para você, sem margem ou restrição e até 90 anos. Em Antas, Praça Regis Pacheco, ao lado do Bradesco, 189, no centro. Telefone 3277-1022. Eu tenho uma informação que é muito importante para você. Se você comeu ou bebeu alguma coisa que lhe fez mal, tome Estomafig. Estomafig é um suplemento que auxilia na digestão, combatendo os males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre e má digestão, você alivia tomando Estomafig. Estomafig é o suplemento que combate os males do fígado e do estômago. Estomafig você encontra nas farmácias e drogarias de todo o Brasil. Jornal da Tropical. Jornalismo sério, com imparcialidade e independência. Com a equipe de rádio mais bem informada para você. Aqui você tem vez e voz. Muito bem, de volta agora 500, conferindo, são exatamente 12 horas 12 minutos, meio-dia e 12. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Tropical, trazendo as informações diretas da região da Bahia, do Brasil e do mundo, deixando vocês super bem informados. Lembrando para vocês que vende-se uma casa ou troca em um carro lá em Fátima. A casa tem garagem, sala, varanda, cozinha, 2 quartos, sendo um com suíte, outro quarto separado, toda murada, toda na cerâmica. Maiores informações, 98686368. Ligue e faça um excelente negócio. Lembrando para vocês que a Ortoclin 500 informa toda a população que o Dr. Alain Macário atende a 500 na Ortoclin às terças e sábados, realizando raio-x, canal, próteses, obturações, cirurgias, implantes, pontes fixas, aparelhos e muito mais. Maiores informações, 9811-6001. Doutor Alain Macário agradece a sua preferência. Também conosco, o supermercado Dois Irmãos. Você que gosta de comprar barato e economizar o seu dinheiro, passe agora mesmo no supermercado Dois Irmãos. Lá você vai conferir tudo em gêneros alimentícios de primeira qualidade, produtos para o homem do campo, produtos de limpezas, perfumarias, bebidas em geral. Vendemos também alumínio, plásticos, material escolar e tudo que você precisar e muito mais você vai encontrar no supermercado Dois Irmãos, que fica localizado a 500 na rua 13 de agosto e que estende até a Praça Regis Pacheco. Maiores informações, 3277-1310, 9951-9319. A organização é de Flamenguinho, Milton, auxiliadora e funcionários. O doutor Eligênio Tavares avisa toda a população antense que estará atendendo no Biolário Laboratório Clínico a 500, dia 13 de novembro. Doutor Eligênio é o seu médico dermatologista. Cuide bem da sua pele, pois o câncer de pele é uma das doenças que mais matam atualmente no Brasil. Doutor Eligênio Tavares. Nascimento Automóveis, atenção você que quer comprar, trocar, financiar, passe agora mesmo em Nascimento Automóveis. Lá você vai encontrar carros seminovos e usados com as menores taxas de juros do mercado e a credibilidade de Nascimento Automóveis. Lembrando que se você possui talão de cheque, agora ficou muito mais fácil você adquirir o seu veículo em Nascimento Automóveis. Maiores informações, 9880-7237. Agenor e Ricardinho agradecem a sua preferência. Também conosco o Secof, Serviço de Cobertura Familiar. Faça o seu plano Secof. Secof, nesse plano, você pode confiar. Fica na rua Dr. Geraldo Góes, aqui em 500, organização de Diego Rios. Acontecendo. Você fica sabendo aqui no Jornal da Tropical. Suspeitos de mais de
de 60 atos infracionais, é procurado pela polícia e também é ferido a tiros em tentativa de assalto no município de Itabaiana, lá no estado de Sergipe. Uma tentativa de assalto registrada na Avenida Dr. Luiz Magalhães, no centro da cidade de Itabaiana, em Sergipe, na noite de quarta-feira, dia 5, culminou com o suspeito ferido por 2 disparos de arma de fogo e, consequentemente, ele foi preso. O caso ocorreu por volta das 20 horas e o indivíduo responsável pela ação criminosa foi identificado como Max Almeida de Carvalho, conhecido por Cinzento, de 18 anos de idade. De acordo com informações da polícia, o suspeito se encontrava de posse de uma arma de fogo quando tentou roubar um ciclomotor e a vítima reagiu efetuando tiros contra o mesmo. Olha, na realidade, ele foi alvejado nas costas. Cinzento, como é conhecido no meio do crime, ele foi hospitalizado. Ele, no caso, foi alvejado nas costas e na esquerda, no lado esquerdo. Ele solicitou uma ajuda de um tio e em seguida foi levado para o Hospital Regional de Itabaiana, Pedro Garcia Moreno Filho, em Nossa Senhora da Glória, por exemplo, no sertão sergipano, e depois de receber os primeiros procedimentos médicos, ele foi encaminhado para o Hospital Regional Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, lá em Itabaiana. Após sua chegada na unidade hospitalar da cidade serrana, a equipe comunicou o fato à Polícia Militar e, de imediato, uma guarnição se dirigiu ao local e o suspeito foi encaminhado durante a madrugada desta quinta-feira, dia 6 de novembro, para a Delegacia Regional da Polícia Civil, após ser liberado pelos médicos lá que o atenderam no Hospital Regional. Segundo ainda as informações, o suspeito é acusado de praticar diversos atos infracionais na região. Infracionais, né? Digamos, Cinzento, como é conhecido, é morador do conjunto Maria do Carmo, no bairro de São Cristóvão, periferia da cidade de Itabaiana. E, de acordo com o levantamento da polícia, ele é suspeito de cerca de 60 assaltos registrados nos últimos meses no município serrano, além de uma tentativa de homicídio ocorrida no final do mês passado. Casado digamos, ele era casado, né? Mas agora está solteiro. Ele, digamos, sempre foi procurado pela polícia, não só a polícia militar, também pela polícia civil. Então, no caso, pelas polícias, né, civil e militar, o jovem sempre escapava de ser policial e ainda posava para fotos com pistola nas redes sociais. Ele, no caso, tem uma foto dele com um revólver na mão, apontando para o alto, e, no caso, ele era aquele cara que metia o terror, né, onde ele andava. Então, ninguém se metesse com ele porque ele metia o tiro mesmo e matava, porque ele não tinha dó de ninguém não. A verdade é essa, o cara é cruel, cinzento, como é conhecido da polícia itabaianense. Você fica sabendo hoje do Jornal da Tropical. Olha aí, uma moto foi tomada de assalto no BTN em Paulo Afonso. Mais um assalto ocorreu na cidade de Paulo Afonso, onde Jadson Alves da Silva, de 24 anos de idade, vulgo Gringo, como é conhecido, residente na Rua da Floresta, no BTN 1. Ele foi flagrado por policiais militares na manhã desta quinta-feira, dia 6 de novembro, com uma moto roubada. Os policiais que estão de serviço no Hospital Municipal de Paulo Afonso avistaram o elemento com a moto Honda CBX 250 Twister de cor vermelha, placa HZW 6437, em atitude suspeita, em frente à unidade de saúde, e decidiram verificar a situação ao perceber a aproximação dos PMs. O acusado tentou fugir, mas acabou sendo detido. Jadson confessou aos policiais que estaria levando a moto de assalto. Ele tinha tomado de assalto a moto e, no caso, ele estava com a moto aí e tentou a disfarçar, mas, como diz aquela velha história, a casa caiu, né, para o vulgo Gringo, como é conhecido
dos policiais lá de Paulo Afonso. Isso aconteceu, repito, no BTN-1, né? E Paulo Afonso, por ser uma cidade assim, muito grande, tem esses BTNs, quer dizer o quê? Bairros, né? Então, Jadson confessou aos policiais que estaria, né, levando essa moto que tinha tomado emprestada. Na verdade, ele tentou enganar os policiais, mas os policiais já sabem, já conhecem. Ele que já é um velho conhecido da polícia local, e aí procuraram pelo documento e pelo dono. Ele se embaraçou todo, não soube dizer quem era o dono, e aí foi mesmo flagrado o assalto. Ele foi levado, estava levando o veículo para um desconhecido no bairro do Benoni Resende. Após consulta do IFOSEG, constatou-se que a moto havia sido mesmo roubada. Diante dos fatos, a moto foi apreendida e o acusado preso e encaminhado para a delegacia de polícia local. Aí são informações aqui no programa Jornal da Tropical, jornalismo com imparcialidade e independência, deixando você super bem informado, as informações sempre de primeira no seu rádio. Olha, e agora falando sobre o desemprego no Brasil, ficou em 6,8% e não, ou seja, o segundo trimestre, abril a junho desse ano, segundo o PNAD, a PNAD, né, divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso representa uma queda em relação ao primeiro trimestre de 2014, uma queda, a taxa era de 7,1%, também houve aí uma queda na comparação com o mesmo período do ano passado, que era de 7,4%. No caso, teve uma queda de 3%, já que antes era de 7,1%, agora 7,4%. O dado divulgado foi pelo IBGE, nesta quinta-feira, 6 de novembro. O órgão divulga também duas taxas diferentes de desemprego. A PNAD continua se, digamos, comunica aí aos números trimestrais e tem também a abrangência nacional. A outra é mensal e engloba apenas 6 regiões metropolitanas. O desemprego é maior não no Nordeste e, no caso, das mulheres, né? Olha, a população ocupada no segundo trimestre, por exemplo, 2014, de liberdade de informação, cerca de 92,1 milhões, o que representa aí 56,9% da força de trabalho. A população desocupada comunica-se aqui de localidade não estava também trabalhando. Na semana da pesquisa feita, por exemplo, mas estava à procura de emprego. Digamos, aquelas pessoas que não estavam trabalhando quando foram indagadas pela pesquisa, mas que, segundo elas, essas pessoas estavam em busca de emprego. Então, queira ou não queira, é um dado importante, né? Muito importante, onde a queda realmente de 6,8%, né? E isso é muito importante mesmo, porque isso quer dizer o quê? Quando a taxa de desemprego cai, né, ficou em 6,8% no segundo trimestre, aponta o IBGE. Então, muito importante. Você fica sabendo aqui no Jornal da Tropical.
Macário e equipe realizaram mais de 20 cirurgias de implantes dentários nos últimos 6 meses. Venha para a Ortoclin. Realizamos todos os tipos de cirurgias buco, maxilo, facial, entre outras. Ortoclin, a melhor equipe está aqui. Avenida Paulo Souto, 265, Antas, telefone 9811-6001. Doutor Alain Macário e equipe agradece a sua preferência. Biolab Laboratório Clínico, realizando todos os tipos de exames laboratoriais, hematologia, bioquímica, uranálise, hormônios, testes alérgicos, parasitológico de fezes, teste de DNA, PSA, exame da próstata, biópsia e muitos outros. Realizando também exames especializados, raio-x com laudo, eletrocardiograma, ultrassonografia e preventivo. Especialidades médicas nas seguintes áreas: ginecologia, ortopedia, otorrinolaringologia, oftalmologia, psicologia, fisioterapeuta, dermatologista e pediatria. Atendemos convênios como Planserve, Cassi, Correios e Camed, funcionando de segunda a sexta das 6h30 da manhã às 18 horas. O Biolab Laboratório Clínico está localizado na rua Dr. Orlando Teixeira, 115, em Cícero Dantas, próximo ao Banco do Brasil. Maiores informações através do telefone 75-3278-2434 ou no 75-99-60-43-47. Postos de coletas de exames em Novo Triunfo, na Rua do Campo. Maiores informações através do telefone 75-99-95-67-53. Em Antas, na Rua Regis Pacheco. Telefone 75-99-83-60-44. Falar com Fernanda. Biolab Laboratório Clínico, sempre inovando e crescendo junto com você. Diogenol é o fortificante que te dá a energia necessária para trabalhar e estudar. Diogenol tira as dores do corpo, o cansaço e o desânimo. Diogenol te dá força, vigor e não engorda. Diogenol combate a anemia e fortalece ossos, músculos e nervos. Fique mais forte e mais disposto tomando diariamente Diogenol. Diogenol, nova embalagem, nova apresentação, também em comprimidos, já nas farmácias. Secop, Serviços de Coberturas Familiar. É um plano de assistência familiar que cobre até 11 pessoas de sua família, dando total cobertura no caso de falecimento do seu associado ou de um de seus dependentes, além de oferecer um cartão que lhe dá direito a descontos especiais em mais de 150 locais credenciados, médicos, dentistas, clínicos, farmácia. O Secop já presta atendimento em mais de 25 municípios baianos e agora em nossa cidade. O Secop fica localizado na Praça Geraldo Góes, número 90, em Antas, Bahia. Secop, nesse plano você pode confiar. Estou aqui para falar de Taiucaroba. O Taiucaroba age como depurativo, afinando e purificando o seu sangue. Taiucaroba auxilia no tratamento das sífilis, reumatismo, manchas na pele, espinhas, verrugas e furúnculos. Taiucaroba auxilia também nos casos de cãibras, dormência nas pernas e nas mãos. Além disso, age nas feridas que são difíceis de sarar. Taiucaroba, o seu depurativo do sangue. Taiucaroba você encontra em todas as farmácias. Jornal da Tropical. Jornalismo sério, com imparcialidade e independência. Com a equipe de rádio mais bem informada para você. Aqui você tem vez e voz. Valeu, de volta agora conferindo, são exatamente meio-dia mais 29 minutos, meio-dia e 29 aqui em Antas. Olha,
vamos aqui trazendo mais notícias do programa Jornal da Tropical, deixando você super bem informado, sempre as informações de primeira no seu rádio, para você, claro, que ouve a nossa programação jornalística todos os dias. Daqui a pouquinho, as informações do esporte. Ontem foi uma noite assim, daquele jeito, uma noite de surpresas. O Atlético Mineiro deu uma virada sensacional e goleou o Flamengo ontem, jogando lá no Mineirão, em Belo Horizonte. O Cruzeiro também empatou, o São Paulo perdeu, mas classificou. Daqui a pouquinho as informações do esporte aqui no Jornal da Tropical. Um acidente envolvendo 3 carros foi registrado na BR-235 na manhã desta quarta-feira, dia 5 de novembro. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, registrou um acidente no quilômetro 17 da BR-235 na altura da Fazenda Boa Luz, em Aracaju, no estado de Sergipe, envolvendo 3 carros, sendo um caminhão Mercedes-Benz e outro um veículo Chevrolet modelo Celta, e além de um Renault modelo Sandero. Olha, com o impacto, um dos veículos saiu da via de rolamentos, enquanto o caminhão capotou à beira do acostamento. Já o outro automóvel ficou na pista. Há uma suspeita que o acidente tenha sido provocado por uma ultrapassagem em local proibido. Por causa aí, digamos, as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. A colisão provocou ferimentos em 4 pessoas, dentre elas 2 ocupantes do veículo modelo Sandero, que foram socorridas pelo Serviço de Atendimento de Urgência Móvel, Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e depois encaminhadas para um hospital particular lá na capital sergipana, Aracaju. O acidente foi um acidente assim de grandes proporções. Por pouco não teve vítima fatal, graças a Deus que não houve vítimas. Após falta de água, cirurgias no Hospital das Clínicas voltam a ocorrer nesta sexta-feira. Depois de ficar sem água entre terça, dia 4 e quarta, dia 5, o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, mais conhecido por Hospital das Clínicas em Salvador, restabeleceu o fornecimento de água na noite desta quarta-feira. Por isso, os atendimentos têm sido retomados aos poucos, com as cirurgias previstas para voltarem a ocorrer a partir desta sexta-feira, dia 7, segundo a assessoria do Hospital Universitário. O reservatório da unidade não foi aí suficiente para dar conta da demanda devido ao período da falta de abastecimento, o que prejudicou atendimentos e cirurgias. Para resolver o problema, a empresa baiana de águas e saneamento, a Embasa, forneceu carros-pipas para armazenar a situação, ou seja, os serviços assistenciais mais críticos, até então insuficientes. Nesta quinta-feira, a empresa de saneamento informou que continuará o fornecimento com maior frequência, até que todos os reservatórios do hospital sejam reabastecidos, com a previsão de completar o serviço até o final do dia. A diretora do hospital informa que também contratou uma empresa particular de carros-pipa para ajudar na regularização da situação.
Muito bem, agora 12 horas 35 minutos aqui em Antas, 12h35, programa Jornal da Tropical, trazendo sempre as informações de primeira no seu rádio. Aqui, claro, você acompanha tudo sobre as informações aqui da nossa região, as informações sempre de primeira no seu rádio, para você continuar, como sempre, o ouvinte mais bem informado. Olha, e um caso que tem chamado a atenção de toda a imprensa baiana foi o caso de os alunos de 7 e 8 anos que deram aí chumbinho à professora, né? A gente vê que cada dia que se passa, as crianças, elas continuam, né? Algumas cometendo atos infracionais que realmente não devem seguirem esse caminho. As outras crianças não devem levar isso como exemplo, porque já pensou, você tem um filho, né? Você tem um filho e ele vê esses casos acontecerem, né? E depois querer fazer também, quer dizer, então são maus exemplos que não devem acontecer jamais nas famílias, onde os meninos, né, de 7, 8 anos deram chumbinho à professora lá em uma cidade aqui da Bahia, e com isso, né, foi a professora, ela se encontra ainda hospitalizada, deve receber alta nos próximos dias, e hoje, até quem sabe amanhã, deve estar de alta. Por pouco, quase perde a vida. E agora? As crianças não podem ser apreendidas, não podem ser presas, né? Porque ambas são menores de idade, claro, uma tem 7, outra tem 8 anos, e aí fica o quê? Agora os pais, né, eles deveriam dar conselhos a esses meninos, tentarem, de todas as formas, falar para eles que não devem, né, fazer esse tipo de atitude, tomar esse tipo de atitude, porque, na verdade, se o cara, né, com 7, 8 anos, comete esse tipo de crime, imagine o que se espera de uma pessoa dessa quando ficar maior de idade. Então, a gente que tem filhos, sabemos que é difícil, né, se criar um filho ou uma filha de hoje em dia, porque com tantas coisas que a gente vê pelo mundo acontecer, a gente vê, né, que cada dia é mais complicado mesmo, se criar filho nos dias de hoje. Então, a gente vê que foi um caso assustador, porque as crianças, tudo bem que eu acho que fizeram, não sei, né, só eles mesmos, quem sabem, né, o que foi o tipo de maldade que eles fizeram. Agora, eu acredito que eles não tenham, assim, um conhecimento do mal que ia causar ao professor, a professora, no caso. Então, esse caso aí é uma coisa que a gente comenta, mas sabemos ao mesmo tempo que a gente não sabe o que se passa na cabeça de uma criança, principalmente uma pessoa com 7 anos de idade, né? Então, é muito difícil para a gente julgar, ninguém pode julgar ninguém, mas nesse caso a gente fazer um comentário baseado em cima disso também é difícil para a gente comentar, porque se trata de uma criança. Então, a gente não sabe se uma criança ela teve essa maldade realmente de querer matar o professor ou a professora, porque, na verdade, a gente sabe que o sentimento podia não ser esse, né? A intenção não podia ser de querer tirar a vida do profissional de educação, né? Ou da profissional de educação, mas que, na verdade, aconteceu e agora os pais devem ser responsabilizados, porque não pode isso jamais, né, acontecer, mas lamentavelmente aconteceu e por pouco o profissional de saúde quase perdeu a sua vida. Vai receber alta, segundo as informações que a gente estamos obtendo, e aí vamos ver o que vai acontecer. Mas é muito difícil mesmo.
Agora são exatamente 12 horas mais 40 minutos. Aqui em Antas, um caso também que tem chamado bastante atenção de toda a imprensa baiana e a imprensa nacional é os arrombamentos a agências bancárias aqui na Bahia. Só esse ano já foram deterioradas, já foram assaltadas 200 agências bancárias aqui no estado. Quer dizer, um número assustador, onde a gente vê, né, cada dia ser divulgado na imprensa que banco da cidade tal teve os caixas eletrônicos explodidos, né, e ninguém se toma uma providência para ver realmente se melhora ou se não melhora, porque do jeito que está não pode continuar, porque a população tem sofrido muito, né, com o descaso na segurança pública, e com isso os lelecos, eles estão cada dia, né, cometendo esses atos aí que na verdade tem trazido muitos transtornos para a população dessas cidades que sofrem com a falta dos atendimentos bancários. A gente aqui na região sabemos muito bem que a situação é difícil da segurança pública, não só na Bahia, quanto no Brasil, né, onde sabemos que, na verdade, cada dia que se passa, parece que a situação fica pior, né? Essa semana mesmo, aqui na Bahia, teve 4 ou foi 5 assaltos. Ontem mesmo, anteontem e ontem, lá em Salvador, aconteceu 2 arrombamentos a agências bancárias, entendeu? No interior, teve mais 2, 4, se eu não tiver equivocado, foram ao todo da semana 5, em toda a Bahia. Mas eu tenho aqui com precisão mesmo para falar de 4, que eu sei, 2 na capital, em bairros da capital baiana, e 2 em 2 cidades do interior do estado. Então, quer dizer, é um número assustador. Em uma das agências bancárias, eles não levaram nada, explodiram os caixas eletrônicos, mas se assustaram com a polícia, com medo da polícia, não levaram nada. E a gente vê que é muito complicada a situação, isso porque a gente sabe que a falta de contingente policial é muito grande. Tudo bem, eu sempre defendo uma tese aqui, no programa, que tem que reforçar muito mais o número de policiais nas cidades, principalmente nas cidades do interior. Ontem mesmo, aqui no programa Jornal da Tropical, eu trouxe a notícia sobre o município de Cafarnaum, que fica na região centro-norte do estado da Bahia, onde a população estão sem poderem até andar à noite, porque deu 8 horas da noite, todo mundo tem que fechar a porta de suas casas, porque senão será assaltado ou assaltada. Quem for pego na rua, os ladrões podem roubar ou até mesmo matarem. Porque uma cidade de 20 mil municípios com 20 mil habitantes só tem 2 policiais, onde o próprio prefeito municipal daquele município já foi até a Assembleia Legislativa do Estado pedir providências para ver se junto as autoridades políticas chegarem até a Secretaria de Segurança Pública, que é um órgão do governo estadual, para reforçar o número de policiais lá no município. Quer dizer, vimos também a informação que até uma representante da sociedade civil, ela foi lá também pedir, entendeu?
uma providência para melhorar a situação, que lá está crítica. Você vê que, segundo relatos, até as pessoas que são beneficiárias ou beneficiários, como queiram, do programa Bolsa Família, estão sendo assaltados. Casas lotéricas, postos de gasolina, agência bancária só está servindo só para fazer transferência, porque dinheiro não tem que se colocar. Os ladrões chegam e levam. É o carro forte chegando com o dinheiro e os ladrões chegando atrás. Quer dizer, situação, rapaz, é complicada. Situação é difícil. Antes, a gente só via, né, falar que isso só acontecia nos grandes centros. São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes cidades desse país. Hoje não. A falta de segurança está em geral. Eles estão aproveitando o quê? Das pequenas cidades, porque sabem que o número de policiais são bastante reduzidos, né? São bastante reduzidos. E a situação, sinceramente, só tem mesmo, não é para ser pessimista não, mas só tem a se agravar cada dia se não melhorar a situação da segurança pública. Olha que já foram formados na administração de Jacques Wagner mais de 6 mil policiais na Bahia. Quer dizer, é plano, é projeto, é proposta de campanha do governador eleito Rui Costa, como, repito, ele falou aqui na entrevista que concedeu para a gente, na época ainda como candidato ao governo do Estado, que nos próximos 4 anos ele pretende formar mais 7 mil policiais, para o número chegar a 40 mil em todo o Estado. Quer dizer, com isso, reforçará bastante a polícia, né, os municípios que hoje clamam por segurança pública. Agora também sabemos, vamos ser honestos, né, que não adianta só você crescer, aumentar o número de efetivo policial, mas também, em contrapartida, você tem que dar condições de trabalho. Você tem que equipar a polícia para poder combater as quadrilhas organizadas. Porque, caso contrário, não adianta você ter material humano e você, né, não ter, com esse material humano, não ter como trabalhar. Porque se eles não tiverem o instrumento de trabalho, né, não será o suficiente. Porque vai aumentar o número de policiais, mas tem que equipar a polícia com armamentos fortes para combater de frente mesmo, pau a pau com os bandidos, as quadrilhas organizadas. Aí vai diminuir o número de assaltos às agências bancárias, que, repito, só quem sofre com isso é a população. Eu cito aqui no mínimo umas 4 ou 5 cidades da região que têm passado por transtornos por causa disso. Entendeu? Por causa de arrombamentos a agências bancárias. Aqui mesmo é exemplo, a Dustina é exemplo, quer dizer, Jeremoabo é exemplo, né, que já passou por esses transtornos, a própria Cícero Dantas, Sítio do Quinto, com aquele caixa do Bradesco, né, que tem pouco tempo que teve lá o problema lá de assalto também. Então a situação, rapaz, a situação é dificílima. Esperamos que melhore, né? Porque a gente torce mesmo para as coisas acontecerem favoravelmente em prol da população baiana, principalmente nós que vivemos no interior, porque é realmente lamentável a situação que
estamos vivendo na segurança pública. Futebol é aqui, Tropical FM. Muito bem, agora falando de esportes, às 12 horas mais 52 minutos em Antas, 12h52. Olha, ontem foi uma noite assim, de muitas emoções. O Campeonato Copa do Brasil, também a Sul-Americana. Lembrando que ontem tivemos 2 jogos valendo pelas semifinais da Copa do Brasil, 2 jogões. Para falar a verdade, o jogo do Atlético Mineiro contra o Flamengo foi um jogão de bola. Eu assisti, boa parte, depois cochilei, e foi um jogão. Quando eu vi, já estava passando os gols, né, no programa Jornal da Globo, né, e aí eu vi que o Atlético Mineiro tinha goleado o Flamengo. Eu vi boa parte do jogo, repito, foi um jogo assim sensacional, onde o Atlético Mineiro, através de Diego Tardelli, chutou uma bola no começo do jogo, acertou na trave, bem no cantinho do goleiro Paulo Vitor, do Flamengo. Depois, o Flamengo pegou um contra-ataque e poucos minutos depois fez o primeiro gol do jogo. Com aquilo, o Flamengo dava assim a entender, né, pelo semblante dos seus torcedores, que ia se classificar. Porque no jogo do Rio de Janeiro, o Flamengo tinha dado de 2-0 na equipe do Atlético. E aí, o Atlético tinha que fazer 4 gols e foi o que aconteceu. Idêntica à campanha do ano passado, quando o Atlético disputou a Libertadores, que foi campeão. E aí tirou a diferença, deu de 4-1 na equipe do Flamengo. O Flamengo foi massacrado lá no Mineirão e o Atlético Mineiro se classificou para a final da Copa do Brasil e agora vai pegar o seu arqui-inimigo, o arqui-rival, a equipe do Cruzeiro, que lá na Vila Belmiro foi outro jogão de bola, empatou em 3-3 com a equipe do Santos. O Santos estava ganhando o jogo, nos minutos finais, tomou o gol de empate e aí a classificação foi por água abaixo. Mas o Santos, com a sua molecadinha, jogou um belo futebol também e foi uma falta de sorte não ter ganhado aquele jogo de ontem. Foi, repito, 3-3. No primeiro jogo em Belo Horizonte foi 1-0 para a equipe do Cruzeiro. E aí, se o Cruzeiro tivesse perdido com a diferença de 2 gols, o Santos tinha se classificado, porque no primeiro jogo tinha ganhado por 1-0, mas na Copa do Brasil tem aquela questão lá do gol fora de casa, né? Que tem peso de 2, né? Então, aí o Cruzeiro, com a diferença de 1 gol, se classificava de qualquer maneira, porque tinha ganhado em casa 1-0 e tinha marcado outro gol fora de casa. Mas como o Santos achou de tomar 2 gols praticamente no final do jogo, e aí o time do Cruzeiro se classificou depois de um empate de 3-3, um empate até heróico, 3-3, e aí está classificado para a grande final contra o seu arqui-rival, o Atlético Mineiro. Vai ser uma final inédita, jamais aconteceu, né, lá no estado de Minas, dois times da mesma cidade, ou seja, de Belo Horizonte, chegarem à final da Copa do Brasil ou de qualquer outra competição nacional. Lá em Guayaquil, no Equador, pela Copa Sul-Americana, a equipe do São Paulo perdeu para a equipe do Equador, do Emelec do Equador, pelo placar de 3-2. Paulo Henrique Ganso e Allan Kardec marcaram para a equipe do São Paulo. E o time do Emelec jogou
futebol razoável, ganhou o jogo, mesmo com a pressão da torcida, e aí o São Paulo tinha ganhado o primeiro jogo no Morumbi por 4-2, Tricolor, mesmo com a derrota, se classificou para as semifinais, já que estou falando das quartas de final da Sul-Americana. Portanto, Emelec 3, São Paulo 2. No outro jogo, que aconteceu 00:30, o Universidade de César Baleiro do Peru foi desclassificado, perdeu para o Atlético Nacional da Colômbia pelo placar de 1-0. Lembrando que o próximo adversário do São Paulo será o Atlético Nacional da Colômbia. Os próximos jogos serão hoje. Cerro Porteño do Paraguai joga às 20 horas contra o Boca Juniors da Argentina, às 20 horas, horário daqui do Brasil. O River Plate da Argentina tem um confronto diante do Estudiantes, também da Argentina, às 22h30. Então, hoje conheceremos os 3 times, ou seja, os 6 times, né? 6 é São Paulo, Atlético Nacional, o classificado de Boca e Cerro Porteño, e River contra o time do Boca Juniors. No caso, vão 2, ficam 2. Então, no caso, serão as semifinais. Então, os vencedores de Boca Juniors e Cerro Porteño e River Plate e Estudiantes. Portanto, está aí a Copa Sul-Americana se afunilando, e com isso conheceremos amanhã aqui no programa eu trarei aqui informações sobre a questão aí dos semifinalistas da competição. São Paulo já está definido, vai jogar agora contra a equipe do Nacional da Colômbia pela a Copa Sul-Americana. Lembrando para vocês que o Campeonato Brasileiro da Série B só mesmo na sexta-feira teremos América de Natal e Boa Esporte, lá na Arena das Dunas, em Natal. Ceará e Atlético de Goiás, 21 horas, lá no Estádio Castelão, em Fortaleza. No sábado, Bragantino e Ponte Preta, no Nadia Bichedi, em Bragança Paulista, às 4h20 da tarde. Vasco da Gama e ABC, Maracanã, Rio de Janeiro. Náutico e Santa Cruz, o clássico pernambucano, lá na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Grande Recife. América Mineiro e Casa, na Arena Independência, em Belo Horizonte, 17h20. Vila Nova de Goiás e Paraná Clube, no Serra Dourada, em Goiânia, sábado, 21 horas. Além de Portuguesa e Luverdense, no Canidé, em São Paulo, às 21 horas, no próximo sábado. Tá aí, são informações de primeira para você continuar sendo ouvinte mais bem informado do rádio da região, aqui no Jornal da Tropical. Trazendo aqui algumas informações do esporte. Olha, o arbitral da Federação Paulista de Futebol, onde já definiram, né, os campeonatos paulistas, tanto da Série A1, Série A2 e a Série A3. Marco Polo Del Nero, presidente da Federação Paulista de Futebol, mais uma vez ele não apareceu no Conselho Arbitral. E aí a reclamação foi geral dos presidentes dos times do interior, né, que disputam a segunda divisão do futebol de São Paulo, nesse arbitral, né, que definiu aí as metas da competição para 2015. Com isso, enquanto presidente da Federação Paulista de Futebol e futuro presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, se diverte com suas conquistas amorosas, dirigentes dos clubes disputarão a Série A3 do Campeonato Paulista 2015. Estão reunidos na tarde desta quarta-feira, lá em São Paulo. No caso, foi ontem, para discussão sobre o arbitral. Por exemplo, por mais que a sua obrigação de presidente da Federação Paulista obrigue, está presente Del Nero, como fez também na terça-feira, estava longe do Conselho Arbitral da Série A2. Sequer ele deu as caras e deixou seu vice, Reinaldo Carneiro de Bastos, futuro presidente da Federação Paulista de Futebol, à frente do arbitral. E foram definidos, né, que a Federação Paulista, né, estava com um projeto de meta aí sobre os times, as condições que iam ter para a disputa do certame, e aí muitos times
os presidentes das séries A2 e A3, que no caso é a primeira e a segunda divisão do futebol paulista, reclamaram, eles criticaram bastante a fórmula de campeonato. De acordo com eles, não era isso que eles pretendiam. Ligada, digamos, ao sociólogo Juca Kfouri, Isabel Tanese já esteve também envolvida em Maracutaias quando trabalhava no Ministério do Esporte, no caso que é a atual aí, namorada do presidente da Federação Paulista, né? E aí, muitos boatos, muitas coisas, o presidente da Federação Paulista, ele não está realmente mais querendo tanto, né, se dedicar, isso porque ele vai ficar no lugar de José Maria Marim, vai, digamos, ser o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, e aí ele não está muito assim mais querendo, né, se envolver com os assuntos do futebol paulista. E o Reinaldo Carneiro Bastos, ele, repito, é o novo presidente da Federação Paulista, no caso, oficialmente mesmo, só a partir de janeiro. Mas ele é o vice e já está aí administrando, né? Administrando tudo aí sobre arbitral, tudo isso. Então, na verdade, a gente sabe que a proposta dos clubes era o que a cota de televisão, por exemplo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou trazer essa informação completa amanhã, porque não vai dar tempo mais aqui. Para não ultrapassar o horário da igreja, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu queria explicar melhor. Dá detalhes, né? Dá mais detalhes. Mas divido o tempo aqui também, porque a gente dedica mais mesmo às notícias jornalísticas do que às esportivas. Então, estou tentando, assim, explicar melhor, dando detalhes, porque você entende melhor. Só que, devido ao tempo também aqui, eu vou ter que encerrar o programa e daqui amanhã eu vou pesquisar mais notícias aí sobre a série A1, A2 e A3. A1 já falei ontem, já passei inclusive os grupos aqui. Mas a série A2, que é uma competição bastante disputada também, no futebol de São Paulo, e a série A3. Amanhã eu trarei mais informações aqui no programa. Uma da tarde, mais 3 minutos em Antas, o programa Jornal da Tropical desta quinta-feira vai ficando por aqui. Eu volto com o Jornal da Tropical amanhã, 11h30 da manhã, se Deus quiser, com o jornalismo tropical. Todos um forte abraço. Eu volto com o programa musical Fim de Tarde Tropical, às 5 horas da tarde, com muitas músicas gostosas no seu rádio e, claro, entretenindo com você, ouvinte aqui da programação da Tropical FM. Todos um forte abraço, fiquem com Deus, com ele que eu sempre amo, e até logo mais às 5 horas da tarde com o Fim de Tarde Tropical. Tchau, gente.